A minha sogra fez meu ex-marido baixar a pensão do meu filho e eu fui lá e fiz eles se arrependerem. Desde que comecei a namorar esse meu ex-marido, tudo era ruim. A nossa relação era tranquila, só que a minha relação com a mãe dele era infernal. Eu acabei engravidando por pressão. Não foi uma gravidez que eu planejei e que eu queria na época. Ela se metia em tudo, cor do quarto, nome, padrinho, tudo ela se metia. E o meu marido era muito omisso. Então ele deixava as coisas acontecerem e eu me estressava sozinha. E ele ainda dizia que eu estava errada. Até que meu filho nasceu, cresceu com 3 anos de idade, mais ou menos, a gente resolveu se divorciar, porque realmente não dava. Então eu vim morar em um apartamento que eu tinha e meu ex-marido ficou lá morando com a mãe dele. Nessa época, o meu marido ganhava pouco, então a gente nem colocou para advogado. A gente resolveu que a pensão, na época, ia ser de R$ 200. Aí o meu marido, anos depois, arrumou uma outra mulher e teve outro filho com ela. Foi aí que os problemas começaram. Simplesmente a minha sogra do nada começou a me mandar mensagem dizendo que ela sabia a verdade, que eu estava gastando o dinheiro da pensão com os machos, que ela viu na minha rede social que eu estava gastando com viagens. Aí eu perguntei a ela aonde que o valor de R$ 200 ia dar para fazer uma simples viagem, só se fosse uma viagem de ônibus de um ponto para o outro. Ela disse que não adiantava eu me fingir de sonsa e que ela ia fazer o meu ex-marido diminuir a pensão. Eu falei, faça. Pode fazer que eu quero ver. E só para constar, ele não era um pai presente na vida do meu filho, não. E foi aí que um belo dia esse meu ex entrou em contato comigo e falou, é o seguinte, o meu filho, o da outra, né, que ele tem, vai entrar em uma escola particular e vai ficar pesado para mim ficar te pagando R$ 200 de pensão. Eu falei, como é que é? Gente, não era por causa do dinheiro, porque eu sempre trabalhei, então eu conseguia bancar o meu filho, mas era pela consideração com o nosso filho. O filho não era só meu. Me subiu um ódio do tamanho do universo. Perguntei a ele o que eu tinha a ver com a vida atual dele, até porque, pelo que eu sabia que algumas pessoas próximas dele, ele tinha melhorado muito de vida. Então, os R$ 200 que ele achava que ele fazia milagre pelo nosso filho, não mudava em nada. Aí ele me disse que teria que diminuir a pensão porque estava muito alta e porque estava sabendo que eu estava gastando com macho e ostentando por aí. Na hora me deu uma raiva porque eu sabia que quem tinha falado a ele foi a minha ex-sogra. Eu disse a ele que era melhor ele parar com a palhaçada porque eu tinha sido boazinha durante todos esses anos, mas eu não estava mais afim não, porque a gente sabia que ele estava ganhando mais do que ele ganhava naquela época, então ele poderia muito bem pagar os R$ 200, e se ele continuasse com aquela chatice, ia dar ruim para ele. Até a mulher dele entrou na briga, dizendo que eu era uma aproveitadora, que eu estava me aproveitando do marido dela com o filho que era meu. Falei, não, o filho também é do teu marido. Só que depois disso tudo, eu me irritei tanto que falei, já que vocês estão querendo confusão, não pague não esses R$ 200. Aí ele, nossa, que bom que você entendeu. Mal ele sabia que eu já tinha um plano em mente. E aí eu fui lá e chamei um advogado de família e expliquei tudo, que meu ex-marido paga R$ 200 de pensão, que não teve nada acordado na justiça, só que eu sei que ele hoje ganha mais do que ele ganhava naquela época. Aí ele viu, fez todos os cálculos e estipulou que ele teria que pagar R$ 1.500 de pensão. Até que a intimação chegou na casa dele, a minha sogra me ligou, ele me ligou reclamando porque eu tinha feito isso, que sou muito abusada, que eles iam entrar contra, que isso não ia ficar assim, que ele não podia pagar aquilo. Eu falei que ele podia pagar sim, porque o advogado fez as pesquisas todas e ele viu que ele ganhava mais de 10 mil no mês. Ou ele pagava ou ele ia preso. Ele até ameaçou tirar a guarda do meu filho de mim, porque eu estava usando o dinheiro dele para besteiras. Aí eu mandei uma lista do que eu gastava com meu filho, que totalizava R$ 3.000 por mês, por baixo. Na mesma hora, ele desistiu da ameaça, que eu poderia ficar com a guarda e que ele ia pagar, mas que nunca mais ele queria ver a minha cara. E eu falei que o prazer seria todo meu. Agora eu quero saber se estou errada. Eu fiz isso nem tanto pelo dinheiro, mas pelo abuso dele e também porque é direito do meu filho.